Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do nosso grupo de quinta-feira do EAD. Nós nos reunimos às quintas e falamos a respeito de um tema relacionado à doutrina espírita e hoje nós vamos falar sobre o tema coragem doutrinária. É um tema muito interessante e a gente vai tratar desse tema sob dois pontos de vista. Nós vamos falar sobre coragem doutrinária do ponto de vista do indivíduo que se assume espírita e consegue dizer para os outros que é espírita, e vamos falar de coragem doutrinária do ponto de vista das pessoas que, uma vez espíritas, precisam estabelecer comportamentos e atitudes relacionadas à doutrina espírita. E para isso precisa ter coragem, não é? Então nós vamos começar falando sobre a coragem de se declarar espírita. Nós sabemos que o censo, o último censo aponta cerca de 4 milhões de espíritas aí, mas além desses 4 milhões, nós temos muitos outros que se declaram simpatizantes da doutrina espírita. Então são pessoas que estão no meio do caminho, ou não são espíritas, mas também não têm outra religião e simpatizam com a doutrina espírita. Eventualmente vão à casa espírita, eventualmente tomam um passe, eventualmente assistem uma palestra, mas não se autodenominam espírita. Então eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês, para a gente começar a mexer nesse assunto. Vocês acreditam que as pessoas que não se declaram espíritas, elas deixam de fazer isso por questões relacionadas à aceitação? Ou seja, elas têm medo de que, do que as outras pessoas iriam dizer se soubessem que ela é espírita? Será que isso ainda é um problema na nossa sociedade? É só ligar o microfone para falar. Bom, no meu caso, eu me tornei espírita já quase na terceira idade, né? Eu já estava mais maduro, né? Eu estava um pouco mais sábio. E essas coisas não me incomodaram muito, não. Até porque, pelo tipo de pessoa que eu sempre fui, ninguém ia ver em mim um maluquete, um xarope, ou um fanático, ou um crédulo, né? Quem me conhece assim por mais tempo sabe. E então não teve, tipo assim, se ele não dá para falar que é coisa de maluco, né? Porque então, para mim não teve nenhum problema assim de. E mesmo que houvesse, não ia funcionar comigo, viu? Porque eu sei o que eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu tenho que fazer, então não tem muito dessa história de ficar com dúvidas de manhã, à tarde e à noite. Dúvidas existenciais, né? Então, não teve nenhum problema, não. E também ninguém me enxergou de outra forma por eu ter começado a trabalhar na doutrina espírita, justamente porque eles me conheciam, né? Sabiam. Eu nunca fui enfim, esses, como é que chama? Folha solta no vento, que onde o vento quer leva. Eu sempre tive minha linha de conduta, minha linha de eu seguir meu caminho. Então não tive esse problema, não. Claro, tem sempre aqueles gozadores que falam, um pequeno exemplo. Antes da pandemia, né, eu trabalhava lá na casa quase toda noite, né? Só uma noite por semana que eu não ia lá. Até porque era o UESD eu já havia feito, né? Então, eles combinavam de tomar uma cerveja e no boteco, tá? Eu falei, eu vou, só que eu vou chegar lá pelas 9h pouco. Tudo bem, tudo bem. Aí eu chegava lá às 9h pouco, eles já estavam lá tomando a deles e tal. Aí já foi rezar, olhava, você sabe que a gente não reza, a gente faz prece. E outra, não, hoje não foi dia só de reza, não teve isso, assim, assado. Né? Então o pessoal já meio que, né, ficava por isso mesmo, porque, né,
fizeram a brincadeirinha deles, mas sabia que não ia levar em frente, que não ia ter porquê, né? Realmente, para mim, nunca foi problema me assumir como espírita. O meu único problema, entre aspas, meio que de brincadeira, foi comigo mesmo. Que eu pensei, bom, agora você se decidiu, hein? Agora você é espírita. Olha lá o que você vai fazer. Não vem com palhaçada, não. Não fica vacilando, não. Não fica dando uma no cravo, outra na ferradura, não. Ué, você esperou 55 anos para virar espírita, agora vai ficar rateando? Espírita rateante, né? Dá uma dentro e uma fora? Não, então eu me cobrei muito, me cobro até hoje, né? Outro dia, hoje mesmo, eu atendi um telefonema de um sujeito meio mal criado. Não é que é mal criado, é tosco, né? Você vai fazer o quê, né? Eu já falei, já vai levar uma na lata. Mas eu parei para pensar, eu converso muito comigo, eu me cobro muito. Oswaldo, você sabe que não é assim que funciona. Se você recebeu mais que ele, você tem que dar mais de você para ele. Portanto, tenha paciência, entenda o que ele está querendo dizer, entenda o que ele está querendo. E aí, tudo bem, eu atendi. Depois ele ficou até todo bonzinho, tal. Por quê, né? Uhum. Ele viu que não era por ali, e ele também nem estava querendo oferecer ninguém. De repente, é o dia a dia dele, é a condição que ele teve. Então, por eu me cobrar muito, por conta de ter me tornado espírita, hoje eu tenho, assim, previsão da situação que eu estou entrando, ou que eu já estou, né? Eu sei como me comportar, como me conduzir. Uma vez eu estava lá na casa, e alguém bateu na porta, que a porta estava fechada, era reunião fechada, reclamando do barulho. Aí eu falei, mas qual barulho? Aqui a gente não toca, não canta, não está usando som de microfone, nada, não tem barulho. Falei isso serenamente. E ele já começou a ficar sem saber o que falar. Resumindo a questão, era uma pessoa que estava pedindo socorro. Ele não estava bem, não estava mal, estava, né, doendo e queria socorro. Só que ele estava tão, acho que, doído, porque ele chegou já com essa abordagem aí de tá dando barulho, não tá dando para escutar lá de casa, não sei o quê, né? Eu falei, mas nós não estamos tocando nada, não estamos falando no microfone, estamos cantando, estamos batendo panela, nada, como é que pode, né? Aí ele viu que não era por ali, aí ele abrotou. No fim ele entrou, conversou, desabafou, levou um passe, ganhou mensagem, bebeu água, saiu de lá todo satisfeito. Pois é. Aí imagina só que, rapaz, você está pirado da cabeça, não estamos abrindo a boca, estamos fazendo. Não era o jeito certo. Então, o meu principal, entre aspas, cobrador, depois que eu virei espírita, foi eu mesmo. Então, Oswaldo, mas é esse ponto que eu me refiro, porque imagina assim, às vezes a pessoa não se permite se assumir espírita exatamente por medo da cobrança. Eu já tive, por exemplo, alunos que foram fazer o ESG e estavam fazendo o ESG, 1 ano de ESG, 2 anos de ESG, lá do ensino da doutrina espírita, mas não se declaravam espírita. Falaram, não, eu estou aqui estudando, estou vendo qual que é, mas eu não sou espírita, não. E no final, alguns dizendo, é verdade, não vou ser espírita, eu vou voltar para onde eu estava, porque o nível de cobrança é muito grande para mim. As exigências, mesmo que não sejam exigências diretas, mas o peso da responsabilidade, o peso de saber é muito grande para mim. Então eu prefiro não fazer, não entrar nesse barco. Será que não é essa, enfim, dois aspectos, essa questão do peso da responsabilidade e também tem a questão da mistificação e de tudo mais, que as pessoas acabam não entendendo de fato o que é espiritismo e confundindo com outras manifestações espiritualistas que não tem nada a ver com o espiritismo. Então, a ignorância também faz com que as pessoas se afastem. E mesmo aquelas que chegam, eventualmente, têm receio de admitir que são espíritas por conta da ignorância dos outros, talvez da família, dos amigos, dos mais
dos mais chegados lá e medo do que essas pessoas vão acabar falando ou achando dessa decisão. Entendeu? Mas, Wayne, aí eu penso o seguinte: se uma pessoa é iniciante no espiritismo e ela ainda não é madura, ela tem pouca idade, eu até entendo isso que você está falando. Mas uma pessoa já mais vivida e que não é mais iniciante no espiritismo, ter esse tipo de medo, esse tipo enfim, esse tipo de impedimento aí é falta de personalidade, ora. É É. falta de autoafirmação, né? Mesmo que a pessoa seja mais nova e foi criada dentro do mundo espírita, isso não é um problema. Ela lá frequentou a mocidade e se formou espiritualmente dentro da doutrina, não é um problema. Eu acho que o problema pode ser para aquelas pessoas que vêm aí de uma formação de uma outra religião, a família toda dessa outra religião, e de repente elas despertam e dizem, não, olha, eu gostei, eu simpatizo com essa linha de pensamento, eu vou olhar isso um pouco mais de perto, e eu gostei, acho que eu vou ser espírita, porque fala essa doutrina e essa religião e essa filosofia fala mais alto para mim, eu gostei e vou seguir. Só que eu vou ter que contar isso lá em casa. Será que isso não seria um problema? Será que isso não acontece com uma certa frequência? Bom, se é para falar por mim, eu digo que como eu nunca tive nenhuma outra religião, nunca mesmo, para mim não teve Não. problema nenhum, né? E você conhece alguém que talvez tivesse passado por isso? Não, Não? não. O que eu conheço, e aliás todo mundo conhece, porque são a maioria, né? São aqueles espíritas ainda de passe, de palestra, de tomar água, de escrever no livro, né? Esses são, nas casas, ainda são a maioria, né? Porque trabalhadores conscientes e estudiosos, né? Esses ainda são a minoria. Então, se você disser que esses espíritas ainda amadores, vai usando um termo meio brincalhão, esses realmente eles abundam, né, nas casas espíritas, na própria doutrina espírita. E esses a gente não poderia chamar de simpatizantes? Pode chamar de simpatizantes. Aí eu também acredito que eles não estejam muito à vontade para se declararem espíritas, né? É. Principalmente se eles vieram de outras religiões, né? Como não foi meu caso, para mim é até meio, nossa, mas esse povo ainda está nessa, pensando essas coisas, se tolhendo por isso. Que É. bobagem, né? Por mim, mas a gente tem que ver que eu não sou a regra do mundo. Então, o que acontece? A gente entende. Então, eu abro essas exceções para os mais novos, para aqueles que ainda estão novatos na doutrina, têm pouca base doutrinária, né? E para aqueles que ainda são simpatizantes. Mas à medida que você passa a ser um espírita consciente, estudante da doutrina, praticante da doutrina, aí é outra coisa, aí não pode haver vacilo, né? Uhum. Muito menos vergonha, né? Muito menos Muito vergonha. menos medo, alguma coisa assim, né? Vergonha É, teria se eu não Oswaldo, fosse não fiel a isso. sei se funciona dessa forma. Sabe por quê? E assim, eu me considero uma pessoa envolvida na doutrina espírita, né? Estou sempre estudando, já fui oradora da USE, fiz o ESD, tenho uma trajetória um pouco mais longa aí. Me assumo como espírita, não tenho problema nenhum em falar que eu sou espírita e tal. Mas eu tive um comportamento ontem que me. Eu vou colocar isso para você e eu quero que você faça a análise. Vamos ver. Tinha uma pessoa aqui na minha casa que não que é evangélica, né? E eu às quartas-feiras faço um estudo do livro dos Espíritos. E essa pessoa estava aqui na minha casa andando, tal, tal. Eu aproveitei que eu estou sem o computador, eu ia fazer o estudo pelo celular. Peguei e fui para o meu quarto fazer. Eu falei assim, não quero que ouça, sabe? Eu fiquei pensando depois, por que que eu tive essa atitude, né?
se foi porque eu não queria encheção de saco, sabe? Vai ficar fazendo perguntas, vai criticar, eu não estou afim disso, né? Ou porque realmente eu acho que não adianta também. Essa pessoa ela tem uma trajetória no evangelho, na linha evangélica, e ela não vai entender nada disso. E eu fui para o quarto, estou dentro da minha casa, né? E se isola para poder falar a respeito da sua doutrina. Não, eu não estava com vergonha. Não tenho vergonha. Vergonha alheia, Lúcia? Sabe que é vergonha alheia? Eu não queria encheção de saco, era isso. Eu às vezes sinto vergonha alheia, que é uma sensação de ter vergonha pelo outro. Chama vergonha alheia. Às vezes é vergonha alheia, não sei. Eu sei que isso é um fato, isso acontece. Se a gente for procurar, mesmo no nosso próprio grupo de estudo do EAD, nós temos participantes que até hoje, apesar de todo o estudo, ainda ficam em cima do muro por conta de influência de outras religiões e tudo mais. Ô, Lúcia, mas você não estaria respeitando o limite de compreensão do outro? Foi um gesto assim, eu vou até proteger, para ela não se constranger e tal. Tem esse componente ser, né? Mas eu vejo... Eu acho que ela fica constrangida, que essa pessoa fica constrangida. Então, você pensou nela. Exatamente. Porque, por mim, não, eu não faço a menor questão, todo mundo sabe. Eu falo, né? Se eu estou numa reunião, eu faço questão de fazer pequenas colocações, mas eu falo. Mas aí eu fiquei pensando, que tipo de comportamento estranho esse, né? O meu. Mas, Lúcia, não sei, aí eu vou ser um pouco mais apimentado aí. Será que você não tem paciência com quem sabe menos que você? Faz menos que você, entende menos que você? Eu sou tentado diariamente por isso. Eu vou perder tempo com essa besta aí? Esse sujeito não sabe nem usar vírgula. O que eu vou... Meu Deus, né? Oswaldo, pelo amor de Deus. Menos, Oswaldo, menos. Às vezes pode ser isso, viu? Porque dependendo de com quem eu estou falando, o senhor tem religião? Não, não sou, não tenho, não. Mano, porque eu vou falar o quê? Que eu sou espírita? Se eu falasse que eu ia ser católico ou evangélico, ia dar na mesma. Porque a pessoa não tem estrutura para lidar com coisas mais sublimes. Então, não adianta. Você fala que você não tem nem religião. Não sei. Não. É que aí as motivações são outras, né? Você está evitando o confronto, né? De alguma forma, evitando o confronto. De alguma forma, evitando chocar. Mas é assim, a gente tem que tratar e lidar com isso com muita naturalidade. Eu acho que a naturalidade é que faz a diferença, né? Eu sei que são conceitos difíceis de entender e mais difíceis ainda de transmitir, né? Aí a gente fica pensando, nossa, se eu tiver que contar para essa pessoa agora o que é espiritismo em 3 frases, tá difícil, né? Enfim, parece que tem um abismo enorme entre o que você tem que falar e o que de fato você consegue falar, enfim, é complicado. Mas e você, Ana, o que você acha disso? Do que a Lúcia colocou? Isso. Então, eu estava aqui pensando, né? Eu não sei se foi falta de coragem, Lúcia, de enfrentar a situação. Primeiro, porque você não sabe o nível de entendimento dela, até dentro da religião dela, né? Do que é uma vida futura, e aí você falando de espírito, o que pode ser espírito, né? Como é que pode ser... Eu acho que um pouco foi aquilo que o Jaime falou, de não querer, não sei se eu usaria a palavra magoar, acho que magoar é muito forte, né? De magoar aquela pessoa que era sua funcionária, que é a sua funcionária,
e que está ali participando da tua vida, né? E o quanto que ela pode entender disso, né, da sua religião. E aí ter que explicar para ela, vai que, né, ela pergunta alguma coisa a respeito daquele assunto, aí será que você ia ter paciência, né? Como o Enio falou, de estar explicando alguma coisa para ela, o quanto ela conseguiria entender, né? Aí eu pensei também, uma fuga, né? Fugir da situação para ter que dar alguma coisa de explicação para ela. Não sei, eu fiquei pensando bastante depois que a gente conversou ontem, né? E eu falei, gente, a Lúcia é uma pessoa tão resolvida, porque para mim você é uma pessoa bem resolvida, né? Então, será que ela não quis magoar? Ela não quis. O que realmente estaria por trás, né, Lúcia, desse teu comportamento de ir para o quarto e ficar lá e ninguém ouvia aquilo que você estava conversando? Qual que era o Haja assunto visto, da sua reunião, né? haja visto, olha, que isso é um exemplo que a gente pode expandir para todos e para todo mundo, né? No caso da Lúcia foi a questão da funcionária não ouvia a reunião, mas o nosso caso na família pode ser isso, é essa a ideia. Por que que eu preciso evitar de constranger ou de chocar o outro com os meus conceitos ou com os conceitos espíritas? Por quê? Eu achei que se eu ficasse, eu acho, né, que é isso, eu não tenho certeza. Eu estaria confrontando ela. E criando um constrangimento, chocando. Eu ia constrangê-la. Isso que eu achei. Aí eu peguei e achei melhor ficar sossegada no meu quarto fazendo a reunião. Até porque você cedeu espaço a ela e ficou com um espaço menor para você. Já pensou, olha, sai mais cedo hoje que eu vou falar de coisas que você não entende, que você não aceita, eu não quero ser por aqui, não. Já pensou? Não, você se recolheu ao seu quartinho e deixou o resto da casa para ela. Dá para pensar assim também, né? Dá para pensar assim, olha, ou seja, você renunciou a uma situação na tua casa pensando em outra pessoa. É um lado positivo. Você vê uma pessoa que está na área, na doutrina há muitos anos, que frequenta, que trabalha, que expõe, que estuda, ainda assim tem essa dificuldade em alguma situação ou outra, como todos nós temos. Imagina aquele simpatizante que acho legal, mas eu tenho que contar lá em casa que eu sou espírita. Eu já falei uma vez aqui para vocês, eu demorei muito para assumir que eu era espírita. Eu frequentava o centro, eu tomava, eu assistia a palestra, tomava um passe, tomava aguinha, direcionei a minha leitura para a doutrina espírita, né? Mas eu não falava. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, você é espírita? Eu falava, acho que ainda não. Não sou espírita. Eu acho que para ser espírita eu preciso fazer algo mais. Eu preciso trabalhar mais, preciso... Até que uma vez eu falei, não, olha, eu não me identifico com mais nada do que foi proposto para mim, do que eu vi, né? E o que eu me identifiquei mesmo foram com os conceitos da doutrina espírita. Então, eu sou espírita. E aí eu comecei a falar que eu era espírita. Eu tinha uma amiga na época, eu tenho uma grande amiga e irmã. Ela é muçulmana. E ela fez o ESD, sabe aonde? Na FEB, em São Paulo. Mas ela não fez com o intuito que eu fiz o ESD. Eu fiz o ESD porque eu queria mudar alguma coisa em mim. Não, ela foi para conhecer a doutrina. E quando ela terminou o ESD, ela continuou muçulmana. Ela não mudou em nada. Hoje ela é uma pessoa que ela tem muitos conceitos espiritualistas, mas ela não se declara espírita, nada. Então ela é uma simpatizante, porque ela foi lá.
Mas você vê... Apesar da formação cultural muçulmana, que é muito forte também, né? Muito forte. Se chegar no mundo muçulmano e se declarar espírita, é um problema. São radicais, né? Mas ela é muito espiritualista. Ela é muito espiritualista. Sim. Todo mundo que acredita na vida após a morte, seja de que jeito for, é espiritualista. Né? Senão seria materialista e seria ateu. Então, todas as religiões são espiritualistas. Agora, o problema é desenvolver esse assunto, né? Como é que isso, de fato, ocorre depois? São os pilares da doutrina espírita. Pois não, Ana? O muçulmano, aí é ignorância minha, né? O muçulmano, ele de alguma forma, ele é espiritualista, porque quando eles colocam a bomba no próprio corpo e vão lá e detonam aquela bomba, é porque eles acreditam numa vida pós-morte, não é isso? Mas esse comportamento não é um comportamento muçulmano, não é um comportamento radical, é um comportamento de facções radicais daquela ou daquela outra religião. Entendi. Né? Se você for lá ler acho que é o Torá, né? Alcorão e verificar, não tem nada que fala de amarrar bomba em corpo, nem de matar ninguém. Entendi. Isso aí é uma facção, como você falou, facção, né? Isso. Acredita nisso. Bem radicalizada, que vai acabar... É que nem o Talibã lá, que faz uma interpretação toda particular, né, da doutrina deles e acaba cometendo essas loucuras que eles fazem lá. É tal história, né? Tem muita gente que acha que o João de Deus é espírita, né? Pois é. O terrorista que põe bomba no corpo, é muçulmano, muçulmano nada. Imagina. Já pensou se o Alá resolve descer ali naquele momento? Ia dar uma descompostura, dar uma enquadrada nesse bomba humano aí que ele perdeu o rumo, que não tem nada a ver com o Alcorão. Do mesmo jeito, já me perguntaram, mas aquele João de Deus é espírita? Eu falei, não é espírita, não. Mas tinha um negócio de Kardec lá. Eu falei, e daí? Não é proibido pendurar retrato de Kardec. Eu posso achar um retrato de Kardec até em prostíbulo. O Chico Xavier não teve essa passagem, que foi lá orar pelas prostitutas. Então, o que acontece? Não é isso. O muçulmano põe bomba nada. E nem o espírita faz as coisas que o João de Deus fazia lá. Então, são vertentes radicalizadas aí, interpretações toda politizada, enfim. É a tal história, gente. A religião não é de Deus, é do homem, todas elas. E aí, o homem é imperfeito, então ele vai fazer uma religião imperfeita, né? Religare, religião é religare, né? Religar, então quer dizer que desligou, está precisando religar. Olha aí, a sutileza. Eu me desliguei de Deus, então eu vou para a religião para me religar, ou seja, para consertar o estrago, para consertar o tropeço. Tem isso, né? Porque quando a Lúcia fala, né, que a amiga dela hoje ela é mais espiritualista, aí que veio a minha dúvida, né? Se ela já era espiritualista antes de fazer o ESD, se a religião dela já é uma religião que acredita em reencarnação, que já é vida após a morte, né? Essas coisas, porque eu não entendo nada da religião muçulmana. Então, eu não sei como que a pessoa... Eu acho que interessante é que ela foi buscar estudar o espiritismo, porque de alguma maneira ela deve ter se simpatizado com os pilares da doutrina e achado absolutamente lógico, interessante, porque ninguém dedica 3 anos de estudo da sua vida, que é o tempo que leva o ESG, num assunto que não acha interessante. Se ela se predispôs aí, é porque ela de fato achou interessante para ela aprender, entender, conhecer, né, um pouco melhor e trazer aquele conhecimento para ela. Agora, talvez ela nunca se assuma espírita, porque isso tem toda uma questão cultural envolvida, principalmente se for um
testemunho de Jeová, um evangelho. Eu já dei aula para alunos do ESG que eram evangélicos, eram católicos, entendeu? Mas é mais difícil. Eu nunca dei aula para um ex-testemunha de Jeová, que são religiões mais fechadas e o pessoal é mais engajado e é mais difícil, né? Mas eu acho que dentro, por exemplo, dos católicos existe aí um volume muito grande de simpatizantes. Está cheio de gente que vai na missa de domingo e na casa espírita sexta-feira tomar passe. Quando a gente ficava ali na casa observando as pessoas que estavam chegando, cansei de ver gente chegar, entrar na casa, botar o pé dentro e fazer o sinal da cruz ao entrar. Força do hábito do domingo, ou não entendeu nada, mas tá lá. Então tem essa confusão toda, tem essa mistura toda, e as pessoas ficam aí vivendo entre uma situação e outra, e não se assumem definitivamente como espíritas, para não ter que passar a se comportar e a pensar e agir como espírita. Pois não, Ana. Lúcia, desculpa. Lúcia. Realmente. Teve uma reunião que eu fui alguns anos atrás, num centro, e que o Balieiro estava presente. Sabe o Balieiro? Lembro, claro. Uzi, né? Hoje ele é falecido. E aí, mas ele não estava coordenando a reunião, não. Ele estava sentado, assim, estava sentado do meu lado. E aí, a pessoa que ia falar, ela começou a rezar o Pai Nosso, né? E aí era uma reunião muito grande, e todo mundo que estava lá começou a rezar o Pai Nosso alto. Alto, junto com ele e alto, né? Aí o Balieiro falou assim para mim, dá para perceber que essa população está chegando agora, né? Que vem da Igreja Católica, né? Porque se você está num grupo de espíritas, o espírita não fala o Pai Nosso alto. Né? Não, você pode até orar o Pai Nosso, mas não é hábito que as pessoas acompanhem falando junto com você, né? Acompanhando. Isso não é um hábito de um centro espírita, né? E aí foi aí que eu me toquei e falei, nossa, é mesmo. Né? E aí o povo começou a orar o Pai Nosso alto. Eu achei interessante. Eu acho que se a gente extrapolar, Lúcia, nós temos um universo de pessoas dentro da doutrina espírita que estão aí transitando entre essas situações, né? de indecisão, de falta de entendimento completo do que é a doutrina e como é que eu devo. É muito comum, por exemplo, em algumas outras situações, o indivíduo é convidado para trabalhar na doutrina, no movimento espírita de alguma maneira, nem que for mexendo sopa no caldeirão lá, e a pessoa imediatamente vem com a desculpa dizendo o seguinte: olha, eu não me sinto preparado ainda. Você não quer ajudar a coordenar um grupo de ESG que vai começar, você vai junto com monitores mais experientes? A primeira resposta é essa: eu não me sinto preparado ainda. Porra, vai estar preparado quando? Né? Qual é o momento que o trabalho aparece? Você tem que estar preparado. Mas o indivíduo considera a situação difícil para ele ou impossível, que ele nunca está preparado para iniciar o trabalho. E não dá a sua contribuição. Não assume a responsabilidade, mesmo no campo mediúnico, nos trabalhos mediúnicos, sabe? A responsabilidade e a disciplina de estar lá constantemente, de fazer o trabalho, não acontece. Porque eu acredito que haja aí uma certa resistência por conta do tamanho da obrigação. Não é assim? Claro que para nós não tem problema, a gente já está envolvido, faz o trabalho, a gente não para pensar no tamanho da obrigação, a gente simplesmente vai lá e faz.
né? Mas as pessoas, antes de tomarem, de sair dessa inércia, ficam preocupadas com isso. Talvez isso seja um problema que impede, de fato, um crescimento mais espontâneo do movimento. Pois não, Ana? Microfone, Ana, liga o microfone. Quando você fala, né? É difícil da pessoa ficar. Você fala, vai lá ajudar, fazer um curso do ESG, não sei o quê, né? E a pessoa às vezes fala, ainda não estou pronto, isso, aquilo outro, né? Por exemplo, uma coisa que eu admiro muito, por exemplo, em você, particularmente agora, né, Enio? É que você, quantos grupos de ESG você fez, depois montou esse grupo do EAD, que você é assim, uma pessoa super dedicada. Eu vejo você, a todo momento, você procurando, né, ajudar todas as pessoas do grupo, empenhado em fazer o grupo crescer, né? Então, vamos pensar assim, uma pessoa com a sua disponibilidade e disposição, eu acho meio difícil de encontrar, entendeu? Então, eu vejo assim, que você é uma pessoa que se empenha realmente, né, nesse processo. E eu vejo que uma pessoa, para ser um pouquinho parecida com você, precisa... talvez a palavra seja essa mesmo, né? Crescer muito espiritualmente, porque às vezes parece que não é nada, mas você ser responsável por esse grupo do EAD e tentar segurar ali, às vezes, situações difíceis e tentar levar a coisa para frente, eu não acho que é todo mundo que consegue. Eu agradeço o elogio, mas não me Não parece. É um elogio, eu acho que é aquilo que eu sinto mesmo, entendeu? Não, eu sei, eu entendo. Mas é o que eu estava dizendo antes. Depois que você entra nesse ciclo virtuoso, aonde o trabalho dentro do movimento fica prazeroso, por exemplo, eu nunca achei graça em academia, fazer ginástica. É um negócio que para mim é remédio. Eu vou lá todo dia às 6 da manhã, fico 1 hora nessa academia como se eu estivesse tomando um remédio, porque é necessário, tem que fazer exercício, então vou lá fazer. Mas tem gente que adora fazer isso, porque desenvolveu para esse esporte, para esse trabalho, uma sensação prazerosa, que vai lá, gosta de fazer, se envolve, treina e tal, vive nesse mundo. E no caso do movimento espírita é a mesma coisa. A partir do momento que você se envolve e cria esse ciclo virtuoso, um trabalho, porque claro que nem tudo é recompensa, né? Nem tudo que você recebe é recompensa, mas quando você vê um pequeno sucesso aqui, uma pequena mudança ali, uma coisa, uma outra oportunidade que se abre a colar, isso tudo vai te retroalimentando. E aí você vai se sentindo cada vez mais à vontade e motivado de continuar o trabalho. Então, eu não acho que seja um diferencial. Na verdade, é um processo natural que acontece a partir do momento que você consegue estabelecer um ciclo virtuoso. O grande problema é dar o start. É começar. Quanta gente começou e parou, aí vai e tenta e não consegue, e vai daí mais 3 anos, aparece lá para começar de novo, e vai tentando. Tem gente que passa a vida inteira tentando fazer. E não consegue fazer. Não consegue se envolver a ponto de fazer virar um círculo virtuoso. De começar a obter os primeiros resultados, aí se animar com isso, se motivar e continuar trabalhando. É uma falta de envolvimento. E é isso que eu não sei por que acontece. Por que não se envolver? Já que o maior
ganhador dessa história, o maior recompensado dessa história é o próprio trabalhador. Quem é que não quer cuidar bem dos seus trabalhadores? Então, se você está envolvido, está trabalhando, você está realmente sendo cuidado, faz parte. Eu acho que precisa de muita coragem para Precisa de coragem. fazer tudo isso. Porque vai ter crítica, porque vai ter dificuldade, porque você vai enfrentar a objeção, né? E volta a acontecer novamente, faz parte do jogo. Mas chega uma hora, como o Oswaldo falou, chega uma hora que sabe o que quer, sabe como vai proceder, sabe como vai fazer. Não vai, já não acontece, as pessoas desistem. Os encarnados e desencarnados desistem de você. Fala, quer saber? Que esse aí não tem jeito, ele vai mesmo. Se furar o pneu, eu vou de táxi. Se o táxi não vier, eu chamo o Uber. Se o Uber não aparecer, eu arrumo uma bicicleta. Então chegou a hora que o espírito fala, quer saber? Tem jeito, ó. Gasta com esse aí não, que esse aí, ele vai. De qualquer jeito, ele vai. A gente tentou aqui, tentou ali, mas ele vai. Porque aí a autodisciplina faz a diferença. Né? A gente tem que ser disciplinado. É. Mas, enfim, é isso. Eu queria falar de dois aspectos. O aspecto da coragem para assumir que é espírita e transitar melhor dentro da doutrina espírita e a coragem de estar e de se comportar dentro dos pilares e das instruções da doutrina espírita. Né? A coragem para se manter dentro por exemplo, das leis divinas que a gente estuda lá no ESG no segundo ano inteirinho. A coragem para exercer a lei do trabalho, lei de sociedade, né? A lei de transformação, enfrentar a lei de transformação ou de destruição, como algumas pessoas chamam, que é complicado. Imagina, lei de transformação pode significar um monte de coisa. Então, mas nós não vamos ter tempo para isso. Então, eu acho que ficou legal. Nós fizemos aí essa primeira parte aí, que é a parte da coragem para se assumir como espírita e começar a fazer parte do movimento espírita. E na próxima a gente fala então sobre a coragem doutrinária aí de estar vivendo dentro dos preceitos da doutrina. O que vocês acham? Pode ser? Pode. É interessante. Fica bom. A gente encerra por aqui, já estamos com quase 50 minutos aí de mais de reunião. E aí a gente na próxima continua no tema falando sobre coragem doutrinária, mas sobre esse outro ponto de vista. Perfeito. Tá bom? Bom, gente. Combinado. Então tá, já ficamos combinados. Eu quero agradecer a todos aí pela participação, pelo tempo, pela disponibilidade, pelas histórias pessoais aí, é fundamental, isso enriquece demais a nossa conversa e o nosso debate, tá bom? Gente, então, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigada a você. Tchau.